Bom dia a todos, nós somos o canal Alerta de Pênalti e hoje estamos aqui para falar das finais das conferências da NBA de 2024. Estou aqui com o nosso especialista de NBA, Adamo Yuri, né? Bom dia, Adamo, tudo bem? O que você está achando das finais até agora? Bom dia, Roger. Tudo certo? Vamos mudar um pouquinho o foco de Cartola e de Campeonato Brasileiro e vamos para a bola laranja, né? Cara, são finais interessantes, né? Emocionantes, tá? Primeiro jogo de Boston e Indiana foi um jogaço, prorrogação, aquele clássico jogo de NBA que todo mundo quer assistir. E os jogos de Minnesota e Dallas também são jogos aí decididos nos últimos segundos. No segundo jogo, principalmente, o Doncic fez uma mágica ali nos últimos três, matou uma bola de três no último 3 segundos ali. Então, são jogos dignos de finais de conferência e aguardando a final mesmo aí para acompanhar bons jogos de basquete. Tá 2-0 para cada um na série já, né? 2-0 Boston e 2-0 para o Mavericks, né? É interessante o jogo de ontem, a bola do Doncic em cima do Gobert, né? Que na teoria é o melhor marcador da NBA. E o Doncic tirou ele para nada, né? Achei bem interessante e saiu gritando na cara, né? Saiu provocando. Então o Doncic está crescendo no momento decisivo. Mas vamos começar falando de Celtic e Pacers, que está 2-0, né? É um confronto que todo mundo dava o Celtic como favorito. O Pacers aparecia com um coletivo muito bom, né? Jogou 2 partidas contra o Knicks, eliminou o Knicks e eliminou quem mesmo? Adama, me ajuda? E o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, né? Tá certo que os dois estavam desfalcados, né? Os dois acabaram tendo lesões nos playoffs, isso ajudou o Pacers, mas mostrava ter um coletivo muito bom, né? Bastante bola de três, bastante volume ofensivo. Pegou uma defesa do Boston que é muito forte, né? Durante a NBA inteira e também nos playoffs também. A defesa do Boston foi. Quem enfrentou o Boston foi os times que fizeram menos pontos nos playoffs, mas não está conseguindo fazer frente, né? Tentou na primeira partida, mas parece que o ritmo vai caindo e parece que o favorito vai se consolidando cada vez mais. É isso mesmo? Ou tem chance de virada agora jogando em Indiana pro Pacers? O Indiana vem se mostrando um bom mandante, né? Mas falando antes um pouquinho do confronto entre os dois, eu acho que o Indiana deu uma desanimadinha depois do primeiro jogo, onde teve a oportunidade de vencer, né? Indiana estava na frente nos segundos finais, né? O Boston acabou empatando com uma bola de três nos últimos segundos e após um vacilo na saída de bola, né? Então, assim, acho que deu uma caidinha, mas não pode baixar a cabeça. O Indiana já mostrou que tem potencial, eliminou grandes concorrentes também, né? E eu acho que eles podem incomodar mais do que fizeram no segundo jogo, tá? O segundo jogo foi muito abaixo, acho que um Boston mais tranquilo, mais seguro, né? Do que no primeiro jogo, e acho que o Indiana tem mais a mostrar e do porquê que está nessa final. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, com o Indiana jogando em casa 2 jogos seguidos, para a gente ver o que vem pela frente aí. É interessante para você. Eu vou perguntar rapidinho. O Celtic é o Tá? favorito desse ano na NBA ou numa eventual final tem jogo? Por que que eu pergunto, né? Ano passado o Celtic varreu, né, a Conferência Leste, né? Esse ano varreu de novo. É o time que tem menos derrotas durante o campeonato. E ano passado todos os especialistas de NBA davam ele como favorito na final contra o Denver Nuggets e o Nuggets acabou sendo campeão. Esse ano parece que o enredo é o mesmo, né? Celtic melhor time, melhor campanha da NBA, parece ser o time mais completo, né? Mas a crítica americana fala que precisa aparecer nos momentos decisivos a figura do Jason Tatum e do Drew Holiday. Você acha que esse ano eles vão aparecer? Eles precisam realmente aparecer ou o Boston é mais um time coletivo? O que você acha? Que eles precisam fazer isso para se validar como grandes estrelas da NBA? Ou já são só pelas campanhas em si que são monstruosas ao longo da trajetória? Muitos já consideram, né, eles como grandes astros aí da NBA. Eu acho ainda que eles precisam ganhar mais títulos para ficar indiscutível essa questão e esses argumentos, vamos dizer assim, né? Voltando ali também à tua pergunta, eu acho que o Boston ele é muito coletivo, né? Se tu pegar comparando o Boston com os outros times aí que estão nas finais de conferência, eles têm um coletivo muito mais forte e os outros times talvez jogadores mais pontuais e individuais que acabam decidindo, né? Se tu olhar isso com as pontuações dos jogadores, né?
Tu consegue entender aonde passa a coletividade do Boston e por que que ele é tão consistente, por que que ele é o segundo ano seguido que ele, vamos dizer, varre a temporada regular. Então, sim, eu acho que eles precisam de título para se consolidar, mas também acho que vai ter gente que vai falar que mesmo que o Boston ganhe mais esse título esse ano, eles vão dizer que é um time muito forte, que é um coletivo muito forte e que acaba vencendo, né? Os destaques, eles não são destaques por muito, né? Apesar de que tu consegue ter os mais famosos, né? O Jason Tatum, o Holiday, o Jaylen Brown. Então, assim, tu tens alguns nomes que se destacam um pouco mais, mas não são destaques por muitos, diferente de um Dallas que, se tu perguntar para a maioria, vai dizer, é o Doncic e o Kyrie Irving, né? Então, eu acho que eles precisam de títulos para que ficam, vamos dizer assim, imortalizados como LeBron James, como Kobe Bryant, como, enfim, como Stephen Curry, como nomes assim que são indiscutíveis. Mas é até interessante pensar, lembrando todos os campeões da NBA, é difícil você lembrar um campeão que você não saiba o grande craque do time, né? Golden State, você vai pensar em Stephen Curry, você vai pensar em LeBron James. Ano passado, Jokic, né? Carregou o Denver pro título, né? A gente vê na outra conferência que a gente vai falar daqui a pouco, Doncic e Irving estão carregando, né, nas costas, né, o Dallas para as finais com 2-0 na frente. Será que Boston vai conseguir ser um campeão sem colocar um grande nome na NBA? Eu acho difícil. Eu acho que vai precisar em algum momento as figuras, né, do Drew Holiday, do Jason Tatum, precisar carregar o time nas costas nos momentos decisivos, porque as decisões de NBAs, quem ganha são os grandes jogadores, e os grandes jogadores precisam aparecer nesse momento. Não sei se você concorda comigo. Não, eu concordo contigo, e eu acho, assim, na minha opinião, se tiver que escolher um, eu escolheria o Tatum, né? É um cara que é muito frio, né? Tem uma cabeça muito boa, consegue se superar nas dificuldades, mas é aonde que eu justifiquei na resposta passada. Tu vê os jogos do Boston, normalmente, todo time oscila, basicamente, né? Não, não é só o Boston, mas assim, tu vê que o Boston normalmente faz um primeiro tempo muito bom e quando entra no segundo tempo dá uma apagada, e aí tu apaga e apaga todo mundo, entendeu? Outros times, às vezes o time dá uma apagada, alguma coisa assim, mas o destaque mantém. O Boston, eu acho que ele tem esse espírito coletivo, eu acho que eles têm esse nível muito equilibrado entre os jogadores, né, para que ninguém se destaque muito. Obviamente, como a gente já falou, tem os destaques, a gente enumerou eles aqui, né, Tatum, Holiday, Jaylen Brown, a gente sabe quem são as peças principais, mas não é tanto, não tem tanta diferença quanto, como tu falou ali, o Jokic no Denver, o Doncic no Dallas, o Anthony Edwards no Minnesota, enfim, sei lá, um LeBron no Lakers, um Curry no Golden State. Então, eu acho que ali a gente vê mais coletivo do que um destaque individual. Mas, como tu falou, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Jason Tatum, porque, né, é É, o... o destaque, né? É. Eu até a pergunta que eu puxei que ano passado ele foi muito criticado, né? Que nas finais todo mundo esperava muito dele e do Boston nas finais e ele acabou não tendo o protagonismo que se imaginava. Eu acho que esse ano em algum momento ele vai ter que aparecer mais do que está aparecendo, mais do que o coletivo. Vamos aguardar. Até agora o coletivo tem feito a diferença e tem conseguido chegar até a final com certa até tranquilidade. Mas vamos ver assim, numa final da NBA, né? Enfrentando a Conferência Oeste, acho que ele vai precisar de mais destaques. Mas falando em destaque, até agora, quem são os destaques desse confronto aí que você tem para apontar? Quem Então, que tá vamos, se destacando? então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações, logicamente não ia lembrar tudo de cabeça, né? Porque é pontos, rebotes, assistências. Mas, enfim, no primeiro jogo a gente teve um Jason Tatum com 36 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, né? Em seguida do Holiday de 28 pontos, 7 rebotes e 8 assistências. E o Jaylen Brown com 26 pontos, 7 rebotes e 5 assistências. Então, tu vê aqui os três maiores pontuadores basicamente fizeram 90 pontos dos 133 pontos do Boston, né? É muita coisa. E se somar em assistências também, a gente está falando aí de 17 assistências somando os três jogadores, né? Que são os destaques do time do Boston e que vem trazendo
esse 2-0 para o time de Boston, né? No segundo jogo, a gente já teve um Jaylen Brown com 40 pontos, 5 rebotes e 2 assistências, né? E o Tatum com apenas 23 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Parece pouco, né? No segundo jogo do Tatum, para o nível de jogador que ele é, mas no primeiro jogo ele que foi o destaque, né? E vem fazendo bons jogos nas finais, como fez nesse segundo jogo, apesar da pontuação não condizer com o jogo que ele fez, tá? Por parte do Indiana, a gente teve um equilíbrio bem grande na pontuação do primeiro jogo, né? O Haliburton fez 25 pontos, o Pascal Siakam fez 24 e o Turner fez 23, né? Foi bem equilibrado, cara, foi um jogão do Indiana, realmente foi um pecado, né? Esse primeiro jogo do Indiana, eles tiveram 2 turnovers no último minuto, com 2 posses de frente, se eu não me engano, acho que chegou até 4 pontos no último minuto de frente para o Indiana, e o Boston conseguiu levar para a prorrogação, e aí na prorrogação não teve pena, jogando em casa e acabou ganhando o jogo, né? Mas, cara, assim, ó, o Indiana é um time que eu torço, tá? Assim, pelo que eu acompanhei temporada regular e também agora nos playoffs, eles mostraram muita consistência, né? Como eu falei, Fez final da Copa eliminaram. NBA, né? Fez final da Ah, Copa NBA. Fez final da Copa NBA, né? Contra o é, Lakers, né? e assim, ó, eliminaram, eles classificaram em sexto, né? Então, assim, Aham. acabaram eliminando 2 favoritos, né? No confronto direto contra eles. E gostaria de ver uma final mais equilibrada, né? Que eles conseguissem fazer bons jogos agora em casa, para que a gente tivesse aí um jogo 7 nesse confronto, que só agrega aí para quem gosta de NBA, né? Eu concordo com você. Eu acho que o coletivo do Pacers ele não merece ser eliminado com uma varrida, né? Ele merece fazer um pouquinho de frente, porque foi uma bela campanha, né? Vendo o time jogar, é bonito ver jogar o Pacers, né? Você nota que ele realmente tem o dedo do treinador, né? Que você vê que é um time coletivo, assim, que a bola gira bastante, bastante chute de três, né? Um time bem envolvente. Falta falta os destaques que os outros times faltam, né? Mas é bonito de ver o Indiana jogar, então eu acharia interessante ele conseguir fazer uma frente para o Celtics mesmo. Mas, infelizmente, na minha visão, eu acho que esse confronto acaba em 4-1. Qual que é o teu palpite? Cara, assim, ó, eu acho que tá dentro da normalidade, tá, Roger? A gente. Foram 2 jogos em Boston, né? Boston é muito forte em casa, não é nenhum absurdo o placar que tá, né? Como eu falei, é só uma pena porque o primeiro jogo deu aquele gostinho de que o Indiana podia quebrar esse favoritismo aí, até porque o Boston vai jogar, em teoria, se for para o jogo 7, 4 jogos em casa, né? Então, o Indiana, em algum momento, se quiser ser campeão da conferência, vai ter que ganhar do Boston lá. E eu acho que esse primeiro confronto deu esse gostinho para o Indiana, né? Mas não é nenhum absurdo, é 2-0 para o Boston, com 2 jogos em Boston, só que agora o Indiana tá com a faca no pescoço, porque precisa também fazer o mando valer e ganhar esses 2 jogos em Indiana, né? A gente, se eles quiserem, tiverem alguma pretensão de ganhar essa final, é agora a hora de virar a chavinha e dizer, não, vamos para cima. Perfeito. Vamos mudar de partida então? Tá Bora. aí na tela já. Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, né? Que protagonizaram 2 jogaços, né? Decididos nos últimos momentos, nos últimos detalhes. E aí tem mais, para mim, tem mais cara de NBA, né? Jogos decididos pelas grandes estrelas, né? Kyrie Irving e Luka Doncic carregaram o Minnesota nas costas nos 2 jogos, né? No primeiro jogo, meio tempo para cada um, né? No segundo jogo, o Doncic metendo a bola decisiva nos últimos segundos para cima do Gobert. O que você acha desse confronto? Se o equilíbrio vai permanecer, ou se esses detalhes que fizeram a diferença para o Minnesota pode acabar. Ele inverteu o mando, né? Precisa falar bem claro, né? Que os 2 mandos eram do Wolves, né? E o Minnesota fez 2-0 fora de casa, agora joga 2 jogos em casa. Vai ter varrida aí para jogar em casa agora? Ou o Wolves vai conseguir reverter fora de casa? Os jogos estão muito equilibrados, mas o placar não. O que você tem a dizer desse confronto? É um confronto equilibradíssimo, né? O que aconteceu o que se esperava, né? Jogos bem equilibrados, destaques individuais aparecendo, como tu acabaste de falar, jogos mais cara de NBA, com destaques individuais aí resolvendo quando precisa ser resolvido, né?
Eu particularmente, nesse confronto, torço mais pro Dallas, né? Gosto mais do que vem apresentando o Dallas nessa temporada regular, e agora eu acho que vai dar varrida. Eu acho que vai ser 4-0 Dallas, né? Fez o mais difícil, Dallas ganhou os 2 jogos ali, onde é muito difícil ganhar, placares bem apertados, né? O primeiro jogo o Dallas ganhou de 108-105, então apenas 3 pontos, aquele jogo de último minuto de NBA que demora quase meia hora, né? 1 minuto. E nesse segundo jogo não foi diferente, né? O Doncic achou uma bola de 3 ali, muito bem dançada, vamos dizer assim, em cima do Gobert, né? E faltando 3 segundos, botou o Dallas na frente e que acabou consolidando a vitória depois do Dallas por apenas 1 ponto. Então, assim, confronto mais equilibrado das finais, acho, né? Pelo histórico, vamos dizer assim. Se eu não estou enganado, eles nunca fizeram uma final de conferência, Dallas e Minnesota, tá? Até acho que faz tempo que não se enfrentavam em playoffs, mas preciso confirmar essa informação, mas pelo que eu andei vendo é essa informação. E tá sendo jogaço, cara, tá sendo jogaço, não dá para perder. Quem não assistiu os 2 primeiros jogos, bota aí na agenda, peguem o calendário aí da NBA, porque tá sendo fantástico. Essa semana eu vi uma entrevista do Anthony Edwards, né, que perguntaram para ele que se ele os grandes jogadores se formam na derrota, né? E se ele, né, precisava de uma derrota para virar um grande jogador, né? Ele acabou respondendo com ironia, falando que eles perdem todos os anos, que eles já estão acostumados a perder, no caso. Mas Eu vi. eu achei válida a pergunta, porque o Anthony Edwards ele passou durante todo o campeonato talk dirty, né? Como se fala, né? Falou para cima do Kevin Durant, é uma estrela em emergência, né? Da NBA, é uma futura estrela, já está consolidada, mas acho que o futuro dele vai ser cada vez melhor. Mas nesse confronto ele teve que marcar o Kyrie e no último quarto ele estava exausto, né? E ele está vendo protagonistas como Doncic ser protagonistas nos momentos que realmente importam, né? Como o próprio Doncic falou na entrevista. O Wolves na primeira partida meteu 18 bolas de 3 e eu contra 6 do Minnesota. Daí o Doncic falou, a gente fez as que importavam. E realmente, nas horas decisivas que importam, as bolas do Minnesota estão entrando e estão decidindo. Será que ele precisa para ser mais protagonista? Será que vai ser uma lição para a carreira dele? Ele vê essas estrelas aparecerem no momento decisivo? Que lição que ele pode tirar? Ou se ele vai conseguir dar a volta nesse confronto ainda? O que você pensa sobre ele e sobre isso daí que eu falei? Cara, eu vejo ele, acho que é uma estrela da NBA, né? Vai se consolidar cada vez mais como uma estrela. Eu acho que realmente é a questão de que ele está sendo bem marcado, ele também está precisando marcar muito, está sendo exigido fisicamente dentro dos jogos muito mais do que ele foi nas outras etapas aí do playoff. Mas, cara, são detalhes. Eu acho que é isso que faz a diferença nos momentos finais. A gente está vendo aí o Doncic, né, estrelando, fazendo triplo-duplo agora no segundo jogo, puxando a responsabilidade. E eu não vejo o Anthony Edwards fugindo da responsabilidade. Eu acho que ele está dando 100% dele, ele está querendo muito. Nos outros confrontos, nas semifinais de conferência e na primeira e logo no primeiro confronto ali dos playoffs, tu via ele puxando muita responsabilidade, decidiu os jogos também. Então, assim, eu acho que mesmo sendo uma estrela, mesmo sendo um baita jogador, um fenômeno aí da NBA, você não consegue ser isso 100%, né? Podemos comparar com o Jokic, né? Tipo, joga muita bola, ano passado carregou o Denver para o título, foi MVP da temporada regular esse ano, e acabou caindo, né? Não conseguiu desempenhar como desempenhou nos outros jogos. Então, eu acho que essa oscilação dentro dessas estrelas da NBA, elas acontecem. E pode ser que agora aconteceu com o Anthony Edwards e ele vai superar isso agora nos próximos jogos, vai tentar tirar o coelho da cartola para quebrar o Dallas aí, pelo menos um dos jogos, né? Para Concordo. chegar vivo
no jogo em casa ainda e tentar reverter essa situação. É, é um baita jogador, é bonito de ver ele jogar, é rápido, é ágil, infiltra muito bem, tem né, a mão apurada, então assim, acho que é normal o que está acontecendo. Até queria te perguntar, qual é o tamanho dele atualmente? Qual que você acha que vai ser o tamanho dele? Porque assim, os americanos botam muita fé nele que ele seja o cara que vai quebrar a hegemonia dos estrangeiros na NBA, né? Doncic e Jovic, né, o Joker, tem nos últimos anos sendo protagonistas, né, da NBA, e falta um americano para o LeBron James já está com certa idade, né, o Kevin Durant já está com certa idade, o Stephen Curry também já está com certa idade, então eles estão caindo um pouco de rendimento, apesar de serem excelentes jogadores ainda, mas o rendimento já está caindo um pouco. E ele, para mim, me parece ser a estrela mais emergente americana da NBA nesse momento. Ele vai, qual vai ser o tamanho dele? Onde você acha que ele chega? Ele chega perto de Kobe, essas coisas, ou muito cedo para falar ainda? Eu acho que é um pouco cedo, mas na verdade, o que eu acho é que eles acabam prejudicando o jogador e botando muita pressão em cima, fazendo dessa forma. Se tu olhar os comentários nas postagens, tanto da NBA aqui no Brasil e tanto lá fora, já tem um climinha nesse 2-0 pro Dallas de tipo assim, e quiseram comparar o Anthony Edwards com o Doncic, sabe? Então, assim, Entendi. eu acho que é muito cedo, é muita pressão para cima é muita pressão para cima dele de de tirar o protagonismo dos estrangeiros da NBA. Acho que tem que deixar a coisa acontecer. Eu acho que ele vai mostrar isso com o tempo e e também assim como se diz, é uma pressão que não leva a lugar nenhum, na minha visão, sabe? Acho que se deixar ele solto, ele vai contribuir muito mais do que ter que botar um fardo em cima das costas dele e ele ser obrigado a cumprir com coisas que não fazem sentido, tá? Mas acho que sim, acho que vai ser um nome que a gente vai escutar por muitos anos aí na NBA. É um cara que joga demais, assim, já com a idade, assim, sendo novo, joga demais. Perfeito, né? Então, para encerrar aqui, quando é hoje o jogo, né? Celtic Pacers. Isso? É hoje? É hoje. É É, hoje. Hoje, 9 horas, se eu não me engano. se você tivesse algum palpitezinho de bet aí para quem está assistindo para essas duas partidas, pontuação, rebote aí, o que você falaria no teu coração? O que seu coração está sentindo? Boston e Pacers, né? É, Cara, assim, puxando os dados dos primeiros jogos aqui, é difícil, cara. O jogo é Indiana, né? Tava muito mais fácil fazer bet nos jogos ali em Boston. é, Mas, cara, eu acho que o Pascal Siakam dá para colocar aí algumas coisas em cima dele na questão de rebote e pontuação. Acho que joga em casa, é o cara que assume a responsabilidade no time do Indiana. Então, acho que se o Indiana quiser alguma coisa, quem vai ter que puxar a frente é ele, né? Ah, cara, Jaylen Brown costuma pontuar muito bem, né? Também acho que é interessante. Ah, o Jason duplo-duplo, Tatum, que duplo-duplo também dele. pontuou muito bem. Acho que ficaria mais isso aí. E, assim, né? Uma bet mais torcida do que coisa, tentar botar uma vitóriazinha do Indiana para que esse confronto equilibre mais e a gente consiga ver um jogo 7. Cara, eu acho muito interessante na NBA você apostar, às vezes, quando você acha que vai dar a zebra, no caso, né? Você aposta na zebra, torce para sair na frente, com uma certa vantagem, e daí você encerra a aposta e aposta na virada do favorito. Acho sempre interessante fazer isso daí, mas eu acho que hoje é um bom dia para fazer isso. Apostar na zebra, torcer que eles saiam na frente, né? E daí você decide Uhum. se você mantém ou se você já encerra com certo lucrinho. E dependendo da situação, você apostar na virada do Boston, se você achar que tiver com coragem ali. Mas acho E até dependendo como for, antecipado. às vezes quando equilibra, dá o pagamento antecipado, né? E aí depois tu pode fazer Sim, outras coisas, né? perfeito, né? Terminamos aqui mais o nosso quadro aqui da NBA, que eu acho que vai ser mais frequente a partir de agora. Inclusive, não só a NBA, né? Daqui
há um mês tem a Olimpíada, né? Podemos falar bastante de Olimpíada. Tem o Brasil no pré-olímpico no começo de junho, vai pegar um pré-olímpico difícil, né? Vai pegar, provavelmente, se tudo der certo, a final do pré-olímpico será Brasil e Letônia. Letônia que deu uma surra no Brasil no Mundial no passado, logo depois do Brasil ganhar do Canadá e empolgar todo mundo. Acabou sendo varrido pela Letônia, então com certeza será um jogo difícil, porque a Letônia tem um time muito forte. Estamos de técnico novo, né? O treinador croata que treinou o Brasil na Olimpíada passada voltou para o Brasil, então vamos torcer para o Brasil, mas isso é um assunto para um outro programa, né? Hoje falamos da NBA, provavelmente estaremos de volta para falar das finais da NBA aqui, né? E lá no nosso palpite será Dallas Mavericks contra Celtics, beleza? Obrigado, Adamo. Fechou. Valeu, tamo junto. E não percam. Assistam os jogos aí, bota na agenda, porque tá valendo a pena. Ótimos jogos, com emoção. Aqueles jogos para depois desligar a televisão e não dormir durante 1 hora de tudo que tá envolvendo esses jogos aí, da emoção que tá tendo. Valeu, abraço a todos. Valeu, um abraço.